A palavra tem um poder imensurável, algo que a Bíblia nos revela ao longo de suas páginas. Desde o início da criação, Deus usou sua palavra para trazer à existência o universo e tudo o que nele há. As Escrituras nos ensinam que, assim como a palavra de Deus tem o poder de criar e transformar, as nossas palavras também têm um impacto profundo em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor, seja para edificar, curar ou até para destruir. As palavras têm um papel fundamental na nossa jornada espiritual. Neste vídeo, vamos explorar 10 ensinamentos poderosos sobre o poder da palavra, baseados na Bíblia, que nos mostram como podemos usar nossas palavras de maneira sábia e alinhada com os propósitos de Deus. Prepare-se para descobrir como a palavra, quando usada corretamente, pode transformar corações, trazer cura e gerar vida. Número 1. A palavra cria e transforma. O poder da criação através da palavra. Em Gênesis 1:3, vemos um exemplo extraordinário do poder da palavra. Deus simplesmente disse, haja luz, e imediatamente a luz surgiu. Não houve hesitação ou demora. A palavra de Deus tem o poder de criar tudo do nada. Esse princípio fundamental nos ensina que a palavra tem um poder criativo que transcende a compreensão humana. O ato de falar, de pronunciar, é o que desencadeia a criação de algo novo. A palavra traz à existência o que não existe. Quando Deus criou o universo, Ele usou palavras para trazer à existência o que antes não existia. Ele falou e tudo passou a ser. Em nossa vida, muitas vezes enfrentamos situações onde parece que nada está acontecendo, mas é na palavra que encontramos o poder para iniciar o processo de transformação. Deus nos deu a capacidade de, através de nossas palavras, iniciar o processo de mudança e criação em nossas próprias vidas. Palavras criativas nas nossas vidas. Assim como Deus criou o mundo com palavras, também somos chamados a usar nossas palavras de maneira criativa. Podemos declarar bênçãos sobre nossa vida, nossa família e nosso futuro. Quando falamos com fé e alinhados com a vontade de Deus, nossas palavras podem começar a transformar realidades, assim como a criação de Deus foi formada pela sua palavra. Não subestime o poder de uma palavra pronunciada com fé e intenção. A palavra é instrumento de transformação. A palavra não apenas cria, mas também transforma. Em nosso dia a dia, enfrentamos desafios, dificuldades e situações que precisam de transformação. A palavra de Deus é a chave para essa mudança. Quando nos alinhamos com as promessas de Deus e falamos sua palavra sobre nossas circunstâncias, estamos convidando o poder transformador de Deus a agir. A palavra tem a capacidade de moldar nosso caráter, renovar nossa mente e alterar o curso de nossas vidas. O poder criativo das palavras na oração. A oração é um espaço onde a palavra de Deus é proclamada com fé. Quando oramos, estamos usando palavras para invocar o poder de Deus em nossa vida e nas situações que estamos enfrentando. O próprio Jesus nos ensinou a orar com autoridade e confiança, e as Escrituras nos mostram como nossas palavras de oração podem criar mudanças no mundo espiritual e físico. A oração é uma forma poderosa de expressar nossa fé e criar um ambiente propício para milagres. A palavra cria uma nova identidade. Quando aceitamos a palavra de Deus em nossa vida, ela nos recria. A Bíblia nos ensina que, em Cristo, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. A palavra de Deus tem o poder de nos dar uma nova identidade, mudar nossa percepção de quem somos e nos fazer caminhar conforme o propósito divino. As palavras de Deus não apenas nos transformam externamente, mas nos fazem entender nossa verdadeira natureza e destino. A palavra traz ordem onde há caos. Em Gênesis, vemos que o mundo estava sem forma e vazio antes de Deus falar. Em nossa vida, quando tudo parece desordenado e sem propósito, é a palavra de Deus que traz ordem. Quando falamos as palavras de Deus, estamos estabelecendo uma estrutura de vida, trazendo organização e clareza para aquilo que estava confuso. A palavra tem o poder de restaurar a paz e trazer ordem para nossos pensamentos, emoções e situações externas. Palavras que trazem à tona o potencial.
Deus não apenas criou o mundo, mas ao falar, Ele deu propósito e direção a cada coisa que criou. Quando pronunciamos palavras sobre nós mesmos e sobre os outros, estamos também declarando o potencial de transformação e crescimento. Assim como Deus viu o potencial nas coisas e as nomeou de acordo com sua visão, também podemos declarar sobre nossas vidas aquilo que Deus vê e deseja. A palavra tem o poder de liberar e manifestar o potencial oculto dentro de nós. O impacto das palavras na construção do futuro. As palavras que falamos hoje têm um impacto direto no futuro. Deus não apenas criou o presente, mas ao falar, Ele estabeleceu o futuro das coisas criadas. Da mesma forma, nossas palavras podem estabelecer um futuro de bênção ou destruição. Devemos usar nossas palavras para criar o que Deus deseja para nossas vidas, nossa família e nossa comunidade. O poder de criar está em nossas mãos, e devemos usá-lo para edificar e não para destruir. O exemplo de Jesus e as palavras criativas. Jesus, como Filho de Deus, também usou palavras de maneira criativa e transformadora. Ele curou, libertou e até ressuscitou mortos por meio de sua palavra. Ele nos ensinou que temos o poder de falar com autoridade, assim como ele fez. Em Mateus 21, Jesus diz: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. A palavra de fé e autoridade pode mudar até as circunstâncias mais impossíveis. Número 2. A palavra tem poder de vida e morte. O peso das palavras que falamos. O versículo de Provérbios 18:21 nos alerta sobre o poder das palavras. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Isso significa que o que dizemos tem um impacto profundo nas nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. As palavras podem construir ou destruir, trazer alegria ou tristeza, esperança ou desespero. Precisamos ser conscientes da responsabilidade que temos ao falar, pois nossas palavras podem tanto trazer vida quanto causar danos. A morte espiritual causada pelas palavras. As palavras têm o poder de ferir espiritualmente. Muitas vezes, uma palavra dita de maneira cruel ou sem sabedoria pode afetar o coração e a alma de alguém, causando feridas que são difíceis de curar. A Bíblia nos ensina que devemos edificar uns aos outros com nossas palavras, mas, quando falamos de maneira destrutiva, podemos ser responsáveis pela morte espiritual de alguém, minando sua confiança, sua autoestima e até sua fé. As palavras que dão vida e esperança. Em contrapartida, as palavras também podem ser fontes de vida. Elas podem edificar, trazer esperança, curar corações partidos e dar direção. Quando falamos palavras de fé, amor, encorajamento e compaixão, estamos trazendo vida para as pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus em nossas bocas tem o poder de trazer vida espiritual, pois ela fortalece, restaura e guia. Como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras para levantar os outros. A força das palavras no relacionamento com Deus. Nossas palavras também afetam nossa relação com Deus. Quando falamos com fé, oramos com confiança e declaramos a verdade de sua palavra, estamos estabelecendo um relacionamento forte e saudável com Ele. Porém, quando falamos palavras de dúvida, incredulidade ou reclamação, podemos enfraquecer nossa fé e nos distanciar de sua presença. A palavra tem o poder de aproximar ou afastar, dependendo da forma como a usamos. Palavras que destruem a unidade. As palavras têm um grande poder para dividir. Uma palavra mal colocada pode causar brigas, desentendimentos e até desunião entre famílias, amigos e na igreja. Provérbios 16:28 diz que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Devemos estar atentos ao impacto das nossas palavras, pois podem ser a semente de divisões e desarmonia, ou instrumento de unidade e reconciliação. O impacto das palavras na autoestima. As palavras que ouvimos, principalmente na infância, podem afetar profundamente nossa autoestima e nossa visão de nós mesmos.
Palavras de afirmação, carinho e encorajamento o ajudam a formar uma identidade saudável e positiva. Por outro lado, palavras de crítica destrutiva, humilhação e negligência podem criar feridas emocionais que levam anos para cicatrizar. Devemos ser cuidadosos com o que falamos aos outros, principalmente quando se trata da construção da identidade e autovalorização. A palavra como ferramenta de edificação. A palavra também tem o poder de edificar. Efésios 4:29 nos ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Devemos usar nossas palavras para construir, para incentivar e para fortalecer. Cada palavra que pronunciamos pode ser uma ferramenta para ajudar a moldar a vida de alguém para o bem. Quando falamos com sabedoria, temos o poder de edificar o caráter, a fé e os relacionamentos. A palavra de Deus como fonte de vida. A palavra de Deus é a fonte de vida para os cristãos. Jesus mesmo disse em João 6,63: as palavras que eu vos falei são espírito e vida. Quando proclamamos a palavra de Deus, ela traz vida não só para nós, mas para todos ao nosso redor. As promessas de Deus são palavras de vida eterna, esperança e restauração. Quando falamos essas palavras, estamos participando da obra divina de trazer vida onde há morte. O poder de reverter a morte espiritual. A palavra de Deus tem o poder de reverter até a morte espiritual. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Mesmo quando alguém está espiritualmente morto ou afastado de Deus, a palavra proclamada com fé pode trazer essa pessoa de volta à vida. As palavras de evangelho, proclamadas com amor e convicção, têm o poder de trazer arrependimento e reconciliação com Deus, dando uma nova chance para a vida. A palavra em tempos de crise. Nos momentos de crise, as palavras que falamos podem fazer toda a diferença. As palavras de desespero podem aprofundar a sensação de derrota, enquanto palavras de fé e confiança podem trazer a paz de Deus em meio à tormenta. Quando enfrentamos dificuldades, devemos escolher cuidadosamente as palavras que usamos, proclamando a verdade de Deus sobre nossa situação. Em vez de aceitar as palavras da desesperança, podemos declarar a palavra de vida que traz solução, força e conforto. Número 3. As palavras revelam o coração. Mateus 12:34. O reflexo do coração nas palavras. Em Mateus 12:34, Jesus declara: a boca fala do que está cheio o coração. Isso nos ensina que nossas palavras não surgem por acaso, mas são o reflexo do que realmente está em nosso interior. O que falamos revela nossos pensamentos, sentimentos e a condição espiritual do nosso coração. Se o coração está cheio de amor, paz e fé, nossas palavras refletirão isso. Mas se estiver cheio de raiva, amargura ou insegurança, as palavras também mostrarão esse conteúdo. A importância do autoconhecimento. Para cuidar do que falamos, é essencial que conheçamos o que está em nosso coração. Muitas vezes, palavras impulsivas ou negativas surgem porque não prestamos atenção ao que estamos guardando internamente. A Bíblia nos desafia a examinar nossos corações e corrigir tudo que não agrada a Deus. Quando reconhecemos nossos sentimentos e intenções, podemos alinhar nossas palavras com a verdade de Deus, cultivando um coração puro, o coração transformado pela palavra de Deus. Quando permitimos que a palavra de Deus penetre em nosso coração, ela tem o poder de transformá-lo. Em Efésios 5:26, lemos que a palavra de Deus purifica. Quando nos alimentamos das Escrituras e meditamos nelas, estamos permitindo que o Senhor renove nossa mente e coração. Isso reflete diretamente nas nossas palavras. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais nossas palavras serão cheias de graça, amor e sabedoria. Palavras de sabedoria e discernimento. Um coração sábio gera palavras sábias. Se temos um coração cheio de discernimento, nossa fala será cuidadosa e prudente. Provérbios 16:23 nos ensina: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino nos seus lábios.
A sabedoria que vem de Deus se reflete em nossas palavras, ajudando-nos a oferecer conselhos úteis, corrigir com amor e falar com sabedoria em todas as situações. A corrupção do coração e as palavras impuras. Jesus também nos adverte em Mateus 15:18 que o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem. Quando nosso coração está corrompido, nossas palavras podem ser impuras e destrutivas. Palavras de fofoca, mentira, críticas e julgamento mostram um coração que ainda não foi purificado pela graça de Deus. O desafio, então, é permitir que Deus transforme nosso coração para que nossas palavras reflitam a pureza e a santidade que Ele deseja. Palavras de fé e confiança. Quando o coração está cheio de fé em Deus, nossas palavras são cheias de confiança e esperança. Em Marcos 11:23, Jesus ensina: Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A fé que carregamos no coração transborda em nossas palavras, e isso tem poder para mover montanhas. A palavra de fé não é uma mera expressão vazia, mas uma manifestação do que acreditamos interiormente. O coração e as palavras de perdão. Um coração curado e cheio de perdão se reflete em palavras de reconciliação e misericórdia. Quando não perdoamos, nossas palavras podem ser amargas e duras. Mas, quando permitimos que Deus guie o nosso coração, nossas palavras se tornam instrumentos de perdão e restauração. Jesus nos ensina a orar. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Mateus 6:12. E isso deve ser refletido em nossas palavras, que devem trazer cura e paz. O fruto do Espírito e nossas palavras. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele produz frutos em nosso coração, que se manifestam em nossas palavras. Gálatas 5:22-23 nos fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades, quando cultivadas em nosso coração, são evidentes em nossa fala. Assim, palavras de amor, paciência e bondade surgem naturalmente de um coração transformado pelo Espírito de Deus. A necessidade de guardar o coração. Provérbios 4:23 nos instrui: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos ser vigilantes sobre o que permitimos entrar em nosso coração, pois o que guardamos nele inevitavelmente sairá em nossas palavras. Se deixarmos entrar amargura, raiva ou tristeza, isso transbordará em nosso discurso. Portanto, devemos proteger nosso coração, alimentando com a palavra de Deus e com coisas que promovam o bem e a paz. A mudança do coração reflete a mudança das palavras. Quando Deus muda nosso coração, Ele também muda nossa fala. Essa transformação interna traz frutos visíveis na maneira como falamos com os outros e sobre as circunstâncias. Se alguém que antes falava palavras de desespero ou negatividade agora começa a expressar palavras de esperança, fé e paz, isso é um reflexo de uma obra de transformação realizada por Deus em seu coração. As palavras de um cristão devem sempre refletir a obra de Deus em sua vida, e a mudança de discurso é um indicativo claro dessa transformação. Número 4. A palavra tem o poder de curar. A cura espiritual através da palavra. Em Salmo 107:20, lemos: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. A palavra de Deus tem o poder de curar profundamente, especialmente no aspecto espiritual. Quando estamos quebrantados, desanimados ou afastados de Deus, é a palavra dele que nos traz restauração. A cura espiritual começa quando ouvimos e abraçamos a verdade de Deus, permitindo que sua palavra penetre no nosso coração e transforme nossas vidas. A palavra como remédio para a alma. As palavras de Deus não são apenas informações, mas um remédio para a alma. Elas têm o poder de aliviar a dor emocional, curar feridas do passado e restaurar o equilíbrio interior. Quando passamos por momentos difíceis, as promessas de Deus contidas nas Escrituras nos trazem consolo e renovam nossa esperança.
A Bíblia é cheia de palavras de encorajamento e cura, que têm o poder de restaurar a nossa paz interior e nos ajudar a encontrar um propósito, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O poder curador da palavra em nossas palavras. Não são apenas as palavras de Deus que curam, mas também as palavras que falamos uns aos outros. Quando compartilhamos a palavra de Deus com alguém, podemos ser instrumentos de cura. Ao falar palavras de encorajamento, perdão e amor, podemos ser usados por Deus para restaurar aqueles que estão feridos emocionalmente. O poder da palavra é multiplicado quando falamos as verdades de Deus com compaixão e empatia, trazendo cura e restauração para outros. A palavra traz cura para a mente. A nossa mente muitas vezes é alvo de ansiedade, medo e confusão. Em momentos de crise mental, é a palavra de Deus que tem o poder de trazer clareza e paz. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina a entregar nossas preocupações a Deus, e Ele nos dará a paz que excede todo o entendimento. A palavra de Deus, quando é meditada e proclamada, pode curar nossa mente, trazendo tranquilidade e nos ajudando a superar as preocupações que nos afligem. Cura física através da palavra de Deus. A palavra de Deus também tem o poder de trazer cura física. Em Isaías 53:5, é dito que pelas suas feridas fomos sarados. Jesus não apenas trouxe cura espiritual, mas também curou os enfermos durante seu ministério terreno. Ele nos ensina que a palavra de Deus tem poder para curar o corpo também. Em muitas ocasiões, Jesus curava com uma simples palavra. Hoje, podemos clamar por cura, confiando no poder de Deus para restaurar nossas condições físicas de acordo com sua vontade. A palavra como força para a recuperação emocional. Muitas pessoas carregam traumas emocionais, perdas e rejeições que afetam profundamente sua saúde emocional. A palavra de Deus tem o poder de curar essas feridas emocionais, dando-nos uma nova perspectiva sobre nossas experiências e nos ajudando a perdoar. Em Salmo 34:18, é dito que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quando ouvimos e meditamos nas promessas de Deus, nossas emoções podem ser restauradas e encontramos força para seguir em frente. A cura do passado e a renovação do futuro. Quando Deus envia sua palavra, Ele não apenas trata das feridas do presente, mas também cura o passado. Muitas vezes, somos marcados por erros, falhas e lembranças dolorosas, mas a palavra de Deus tem o poder de nos libertar dessas amarras. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia nos ensina que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra de Deus não apenas perdoa, mas também renova nosso futuro, dando-nos uma nova chance e uma nova direção. Cura através do arrependimento e confissão. O arrependimento é um processo fundamental para a cura espiritual e emocional. A palavra de Deus nos chama ao arrependimento, e quando confessamos nossos pecados, encontramos perdão e cura. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão traz cura ao nosso coração, ao nosso relacionamento com Deus e à nossa paz interior. A palavra de Deus nos ensina que a cura começa quando nos humilhamos diante dele e buscamos sua restauração. A palavra como guia para a cura interior. Às vezes, precisamos de direção para que possamos curar nossas feridas interiores. A palavra de Deus é um guia que nos orienta no processo de cura. Em Salmo 1,9, 105, a palavra é descrita como uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Através das Escrituras, encontramos sabedoria para lidar com a dor, o sofrimento e os desafios emocionais, recebendo as ferramentas necessárias para superar as dificuldades da vida. A palavra de Deus ilumina o caminho para a restauração. A palavra como sinal da presença de Deus na cura. A cura não é apenas uma experiência física ou emocional, mas também espiritual. Quando buscamos a cura através da palavra de Deus, estamos convidando sua presença em nossas vidas. Jesus, ao curar os enfermos, sempre se fazia presente de maneira pessoal e poderosa.
Da mesma forma, ao aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, estamos permitindo que Ele se faça presente e ativo, trazendo não só cura, mas também uma restauração completa de nossa mente, corpo e espírito. Número 5. A palavra é a espada do Espírito. A armadura de Deus e a palavra como espada. Em Efésios 6,17, Paulo nos instrui a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No contexto da armadura de Deus, a palavra é a única arma ofensiva, enquanto outras partes da armadura, como o capacete da salvação e o escudo da fé, nos protegem. A palavra de Deus é a ferramenta que usamos para atacar as mentiras do inimigo e defender nossa fé. Ela nos dá poder para enfrentar as tentações, as mentiras e as estratégias malignas. A palavra como defesa contra as mentiras do inimigo. O diabo é o pai da mentira, João 8,44, e ele constantemente tenta semear dúvidas em nossas mentes. A palavra de Deus, no entanto, nos permite discernir a verdade e identificar as mentiras do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra de Deus como resposta para cada ataque de Satanás, Mateus 4:11. Da mesma forma, podemos usar as Escrituras para resistir às mentiras que nos cercam, sendo firmes na verdade revelada por Deus. A palavra como instrumento de batalha espiritual. A batalha espiritual não é travada com armas físicas, mas com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 10:4, Paulo afirma: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A palavra é o instrumento com o qual enfrentamos as forças espirituais malignas. Ela quebra as fortalezas do inimigo em nossas vidas, desmantelando as mentiras, enganos e ciladas que ele tenta lançar contra nós. A palavra que corta e revela o coração. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é comparada a uma espada afiada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A espada do Espírito tem a capacidade de cortar até as áreas mais profundas do nosso ser, revelando o que está em nosso coração e trazendo convicção. Ela nos mostra nossas fraquezas e nos leva ao arrependimento, purificando nossas motivações. A palavra de Deus como força transformadora. A espada do Espírito não apenas combate as forças do mal, mas também tem um poder transformador em nossas vidas. Quando aplicamos a palavra de Deus em nossa caminhada diária, ela nos molda e nos aperfeiçoa. Ela é eficaz para nos renovar e nos fazer crescer espiritualmente. Em 2 Timóteo 3:16-17, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus nos transforma, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. A palavra de Deus em oração. Usar a palavra de Deus como espada também envolve proclamá-la em oração. Quando oramos, podemos declarar as Escrituras, afirmando a verdade de Deus sobre nossas vidas e situações. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, enfatizou a importância da palavra, Mateus 6:9-13. Quando oramos com a palavra, estamos não apenas pedindo a Deus, mas também utilizando seu poder para enfrentar as batalhas espirituais, confiando no que ele prometeu. A palavra de Deus para enfrentar o medo. O medo é uma das táticas mais comuns do inimigo para nos paralisar e nos afastar da confiança em Deus. No entanto, a palavra de Deus, ao ser aplicada em nossas vidas, tem o poder de dissipar o medo. 2 Timóteo 1:7 nos lembra que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Quando nos confrontamos com o medo, podemos usar a palavra de Deus para lembrar a nós mesmos de sua fidelidade e do seu poder para nos proteger. A palavra como guia e direção. Em meio às confusões da vida, a palavra de Deus é nossa espada que traz direção clara. Em Salmo 119:1105, a Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não apenas nos protege, mas também nos guia. Quando enfrentamos decisões difíceis ou desafios, a Escritura nos oferece a sabedoria necessária para seguir a vontade de Deus.
Ela corta a escuridão da dúvida e ilumina o caminho da obediência. A importância de conhecer a palavra. Para usar a espada do Espírito com eficácia, é crucial que conheçamos a palavra de Deus. A espada é inútil se não soubermos como usá-la. Em Efésios 6,17, Paulo nos instrui a tomar a espada, mas para usá-la de forma eficaz, devemos estar familiarizados com ela. Estudar as Escrituras e meditar nelas nos capacita a responder às tentações e às mentiras do inimigo com a verdade de Deus, como Jesus fez durante sua tentação no deserto. A palavra como arma de vitória. A palavra de Deus não é apenas para defesa, mas também para vitória. Quando a usamos em fé, a espada do Espírito nos dá a vitória sobre o inimigo. Apocalipse 19:15 descreve Jesus voltando com uma espada afiada, e com ela, ele vencerá todas as forças do mal. Da mesma forma, quando aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, estamos reivindicando a vitória que já foi conquistada na cruz. A palavra de Deus é a chave para uma vida de vitória espiritual. Número 6. A palavra cria e sustenta tudo. A palavra de Deus no ato da criação. Em Gênesis 1:3, lemos: Disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é a fonte da criação. Ele falou, e tudo o que existe foi trazido à existência. A criação não foi fruto de um processo físico ou material, mas da simples expressão do poder da palavra divina. A Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo e tudo o que nele há pela sua palavra, e isso revela o imenso poder que reside nas palavras de Deus. O poder criador da palavra de Deus. As palavras de Deus não são comuns. Elas têm o poder de criar algo do nada. Em Hebreus 11:3, é dito que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A palavra de Deus é criativa, transformadora e capaz de gerar vida onde não havia. Ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, mostrando a magnitude do poder que ele possui em sua palavra. A palavra de Deus sustenta o universo. Em Colossenses 1:17, lemos: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Não apenas a criação veio a existir pela palavra de Deus, mas ela é sustentada por ela. Deus não apenas criou o mundo com sua palavra, mas ele também mantém tudo funcionando através dela. A palavra de Deus continua a sustentar o universo, mantendo a ordem e o equilíbrio que vemos na natureza. A sua palavra não é apenas inicial, mas contínua e vital para a existência. A palavra de Deus dá vida e propósito. A palavra de Deus não só cria, mas também dá vida e propósito. Em João 1:4, é dito que nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra de Deus traz vida verdadeira, uma vida que vai além da existência física. Ela nos dá um propósito eterno, direcionando nossas ações e pensamentos para seu plano divino. Sem a palavra de Deus, não teríamos o entendimento da vida verdadeira, nem da razão pela qual fomos criados. A palavra como sustento diário. Jesus, ao ser tentado no deserto, declarou em Mateus 4:4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso nos ensina que, assim como dependemos de alimento físico para viver, também dependemos da palavra de Deus para a nossa sustentação espiritual. A palavra de Deus nos nutre e nos fortalece diariamente, dando-nos o que precisamos para viver de acordo com a sua vontade. Assim como o corpo precisa de comida, nossa alma precisa da palavra de Deus. A palavra como fundamento da criação e da vida. A palavra de Deus serve como o fundamento de toda a criação. Em Mateus 7:24-27, Jesus fala sobre a importância de construir nossa vida sobre a rocha, que é a palavra dele. A palavra de Deus é o alicerce sólido sobre o qual devemos construir nossas vidas. Sem ela, nossa vida será instável e vulnerável, como uma casa construída sobre a areia. A palavra de Deus é a base segura que nos sustenta, tanto espiritualmente quanto nas circunstâncias da vida. O poder contínuo da palavra de Deus. A palavra de Deus não perde seu poder com o tempo. Em Isaías 55:11,
Deus afirma: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus é eterna e continua a ter efeito em nossa vida, assim como teve no momento da criação. Ela não muda, e seu poder é sempre atual, capaz de gerar transformação em todas as gerações. A palavra de Deus e o seu domínio sobre a criação. Em Salmo 33:9, lemos: porque falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo surgiu. A palavra de Deus não só criou o universo, mas também exerce autoridade sobre toda a criação. A sua palavra governa e mantém o controle sobre o cosmos, as estações, os animais, as estrelas e até as leis naturais. A palavra de Deus demonstra seu domínio absoluto e soberania sobre todas as coisas, sustentando a ordem e a harmonia que vemos no mundo. A palavra como meio de novo nascimento. A palavra de Deus não só é responsável pela criação do mundo, mas também pela criação espiritual. Em 1 Pedro 1:23, é dito que fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. A palavra de Deus é a fonte da nova vida em Cristo. Quando ouvimos e aceitamos a palavra de Deus, somos feitos novas criaturas, nascendo de novo espiritualmente. A palavra tem o poder de gerar em nós uma nova vida, com um novo propósito e direção. A palavra de Deus é a restauração de todas as coisas. A palavra de Deus não apenas criou e sustenta o mundo, mas também trará a restauração de todas as coisas no fim dos tempos. Em Apocalipse 21:5, Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. A palavra de Deus tem o poder de restaurar tudo o que foi corrompido pelo pecado, trazendo um novo céu e uma nova terra. O poder criador da palavra, que iniciou tudo, também será o que culminará na restauração e renovação de toda a criação, tornando-a perfeita novamente. Número 7. A palavra nos dá sabedoria. A palavra como fonte de sabedoria. Em Salmo 119:1130, lemos: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A palavra de Deus é a principal fonte de sabedoria verdadeira. Ela ilumina as áreas da nossa vida que estavam escuras, proporcionando clareza em meio às confusões da vida. Quando meditamos na palavra, ela nos oferece o entendimento necessário para tomar decisões sábias e viver de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria prática para o dia a dia. A palavra de Deus não apenas nos dá sabedoria espiritual, mas também nos ensina princípios práticos para viver de maneira justa e equilibrada. Provérbios está repleta de ensinamentos práticos que nos orientam sobre como lidar com situações cotidianas, como trabalhar, administrar finanças, manter relacionamentos saudáveis e até mesmo lidar com nossos inimigos. A sabedoria da palavra se aplica a todas as áreas da nossa vida, fornecendo um manual divino para viver com integridade. A sabedoria que vem do alto. Em Tiago 3,17, a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. A sabedoria de Deus é completamente diferente da sabedoria mundana. Ela não é egoísta, nem instável, mas busca o bem do próximo e promove paz e justiça. A palavra de Deus nos revela essa sabedoria divina que devemos buscar, pois ela nos orienta para viver de forma que honre a Deus e beneficie os outros. A sabedoria que nos mantém no caminho certo. A palavra de Deus tem a capacidade de nos manter firmes no caminho certo, especialmente quando enfrentamos tentações e desafios. Salmo 119:1105 declara: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando seguimos os ensinamentos de Deus, estamos sendo guiados por sua sabedoria, o que nos ajuda a evitar os erros e as armadilhas que o mundo oferece. A sabedoria divina mantém nossos passos firmes e nos impede de cair em enganos. A sabedoria que nos livra do orgulho. A palavra de Deus também nos ensina a ser humildes, pois a verdadeira sabedoria está associada à humildade. Em Provérbios 11:2, lemos: quando vem o orgulho,
vem a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. A sabedoria de Deus nos ensina que não devemos nos exaltar, mas reconhecer nossa dependência dele. Quando buscamos a sabedoria de Deus, nossa arrogância é substituída pela humildade, o que nos torna mais aptos a ouvir e a aprender. A palavra nos ensina a discernir entre o certo e o errado. A sabedoria que a palavra de Deus oferece nos capacita a discernir o que é certo e o que é errado, ajudando-nos a tomar decisões justas. Em Hebreus 5,14, vemos que os que, pelo uso, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A palavra de Deus é essencial para desenvolver esse discernimento, pois ela nos orienta para entender a diferença entre as escolhas que agradam a Deus e aquelas que são prejudiciais à nossa vida e à vida dos outros. Sabedoria para o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus também nos dá sabedoria para conhecer melhor a Deus e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Em Provérbios 2,6, é dito: porque o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A sabedoria divina nos ensina mais sobre o caráter de Deus, seus planos e como podemos agradá-lo em todas as áreas de nossas vidas. Quanto mais buscamos sua palavra, mais compreendemos sua vontade e mais próximos nos tornamos dele. A sabedoria que nos leva a agir com justiça. A sabedoria da palavra de Deus nos ensina a agir com justiça em nossas relações com os outros. Em Provérbios 2,9, diz: então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, sim, todas as boas veredas. A sabedoria de Deus nos direciona para tratar os outros com respeito e justiça, buscando sempre o bem comum e a equidade. Ela nos ensina a fazer o que é certo, não apenas o que é conveniente, e a tomar decisões que promovam a paz e a justiça. A sabedoria que traz recompensa. A palavra de Deus também nos ensina que a sabedoria traz recompensas. Em Provérbios 3, 13 e 18, lemos sobre as bênçãos que acompanham aqueles que buscam sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. A sabedoria nos leva a uma vida de prosperidade espiritual, paz interior e alegria, pois ela nos coloca no caminho da vontade de Deus, que é sempre o melhor para nós. A sabedoria que nos prepara para a eternidade. A sabedoria que vem da palavra de Deus não é limitada à vida aqui na terra, mas também nos prepara para a eternidade. Em Mateus 7, 24 e 27, Jesus fala sobre o homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Essa sabedoria não só nos ajuda a viver bem agora, mas também nos prepara para a vida eterna com Deus. Quando aplicamos os ensinamentos da palavra, estamos construindo uma vida que resistirá às tempestades da vida e permanecerá firme para a eternidade. Número 8. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva. Em Hebreus 4:12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de letras e frases, mas é algo vivo, com poder real e capacidade de agir em nossas vidas. Isso significa que, quando lemos as Escrituras, não estamos apenas absorvendo informações históricas ou culturais, mas estamos interagindo com uma palavra que tem o poder de transformar, curar e renovar. A palavra que penetra o coração. A palavra de Deus é eficaz porque é capaz de penetrar profundamente em nosso ser. Ela vai além da superfície, alcançando nossas motivações, pensamentos e emoções. Em 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo fala sobre como os tessalonicenses receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas, como é verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creem. A palavra de Deus pode revelar nossas intenções mais profundas e nos conduzir a um arrependimento genuíno e a uma mudança verdadeira. A palavra que separa o bem do mal. A palavra de Deus é como uma espada afiada, capaz de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Em Efésios 6,17, a palavra é comparada à espada do Espírito, mostrando seu poder para cortar e separar o bem do mal.
Quando somos confrontados com decisões e tentações, a palavra de Deus nos guia, ajudando-nos a discernir o que é agradável a Deus e o que devemos evitar. Ela é nossa defesa contra as mentiras e enganos do inimigo. A palavra que traz vida espiritual. Jesus, ao falar sobre as Escrituras, disse em João 6,63: As palavras que eu vos falei são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva porque ela contém o poder de gerar vida espiritual. Quando ouvimos e aceitamos a palavra, ela nos regenera e nos dá uma nova vida em Cristo. Sem a palavra de Deus, estaríamos espiritualmente mortos, mas ela nos traz vida, iluminando o nosso entendimento e nos aproximando de Deus. A palavra que nos transforma. A palavra de Deus é eficaz porque ela tem o poder de transformar nossas vidas. Em 2 Coríntios 3:18, somos lembrados de que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nos deparamos com a palavra, ela não apenas nos ensina, mas nos muda, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e moldando-nos de acordo com sua imagem. A palavra que nos purifica. A palavra de Deus tem o poder de purificar nossas vidas. Em João 15:3, Jesus diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus purifica nossos corações e mentes, removendo o pecado e os pensamentos impuros. Quando meditamos na palavra, ela vai limpando e renovando nossa alma, fazendo-nos mais aptos a viver uma vida santa diante de Deus. A palavra que nos fortalece espiritualmente. A palavra de Deus é eficaz também no fortalecimento espiritual. Em Mateus 4:4, Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento físico, nossa alma precisa da palavra de Deus para ser alimentada e fortalecida. A palavra de Deus nos dá a coragem, a sabedoria e a resistência necessárias para enfrentar as dificuldades da vida. A palavra que é a base da fé. A fé vem pela audição da palavra de Deus, Romanos 10:17. A palavra de Deus é o fundamento sobre o qual nossa fé é construída. Quando ouvimos e entendemos a palavra, ela gera fé em nossos corações, capacitando-nos a crer nas promessas de Deus. Sem a palavra, nossa fé seria vazia e sem base, mas a palavra de Deus a sustenta e a fortalece, nos fazendo confiar mais plenamente em Deus. A palavra que nos guia na verdade. A palavra de Deus é eficaz porque nos guia na verdade. Em João 17:17, Jesus ora: Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Em um mundo cheio de enganos e confusão, a palavra de Deus é a luz que nos guia para a verdade. Ela nos revela a vontade de Deus, nos dá sabedoria para entender a realidade espiritual e nos ajuda a viver de acordo com essa verdade. A palavra é uma âncora firme que nos mantém centrados em Cristo e na verdade de Deus. A palavra que durará para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas também é eterna. Em Isaías 40:8, lemos: A erva seca-se, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Enquanto todas as coisas no mundo mudam e passam, a palavra de Deus permanece. Ela é eterna e imutável, com o poder de atuar em todas as gerações e contextos. A palavra de Deus não perde sua eficácia com o tempo, mas continua sendo relevante, transformadora e poderosa para todas as pessoas e em todas as épocas. Número 9. A palavra de Deus nos traz paz. Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 nos fala sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando a palavra de Deus habita em nosso coração, ela nos proporciona uma paz profunda, que vai além das circunstâncias externas. Essa paz não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas vem de um relacionamento íntimo com Deus e da confiança em sua soberania. Mesmo em meio às dificuldades, a palavra de Deus nos assegura que Ele está no controle e que podemos descansar em sua promessa de paz. A paz no coração em meio à ansiedade. Em Filipenses 4:6,
Paulo nos instrui a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarmos nossas preocupações a Deus em oração. A palavra de Deus é um bálsamo para a ansiedade, pois nos lembra que não estamos sozinhos em nossos desafios. Quando colocamos nossas preocupações diante de Deus, Ele nos dá a paz que precisamos para enfrentar qualquer situação. A paz de Deus, que vem por meio da palavra, acalma nossos corações e mentes. A paz que resulta da confiança em Deus. Quando confiamos em Deus e em suas promessas, a palavra de Deus nos traz uma paz inabalável. Em Isaías 26:3, lemos: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz de Deus é o fruto da confiança plena em sua fidelidade. A palavra nos ensina que, ao confiar em Deus, podemos descansar em sua provisão e cuidado, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas. A paz que nos liberta do medo. A palavra de Deus também nos livra do medo, trazendo uma paz que afasta as ansiedades e as temores. Em 2 Timóteo 1:7, encontramos a promessa: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. A paz de Deus nos liberta do medo, pois sabemos que Ele está sempre conosco e que nada pode nos separar do seu amor. A palavra de Deus fortalece nossa fé e confiança em Ele, dissipando as sombras do medo. A paz como fruto do Espírito. A paz que vem da palavra de Deus é uma das manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 5:22-23 descreve o fruto do Espírito, e entre as qualidades mencionadas está a paz. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nós, Ele nos concede a paz que só pode vir de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito nos ensina a viver em paz, tanto com Deus quanto com os outros. A paz que promove a reconciliação. A palavra de Deus também nos ensina a viver em paz com os outros, promovendo a reconciliação. Em Colossenses 3:15, somos instruídos a deixar a paz de Cristo agir em nossos corações. A paz de Deus não é apenas algo que experimentamos interiormente, mas também deve se refletir em nossos relacionamentos. A palavra nos ensina a perdoar, a amar e a viver de maneira pacífica, resolvendo conflitos de maneira que honre a Deus. A paz como fruto da obediência a Deus. A obediência à palavra de Deus resulta em paz, pois ela nos guia em caminhos de retidão. Em Isaías 48:18, Deus diz: se tivesse atentado para os meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio. Quando seguimos os princípios da palavra de Deus, experimentamos uma paz constante, pois estamos alinhados com sua vontade. A desobediência, por outro lado, traz conflitos internos e externos, mas a obediência traz a paz que vem de viver conforme o plano de Deus. A paz no meio das tribulações. A paz de Deus não depende da ausência de tribulações, mas da presença de Deus em nossas vidas durante as dificuldades. João 16:33 nos lembra das palavras de Jesus: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus nos dá paz mesmo quando enfrentamos tribulações, pois sabemos que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos capacitando a suportar qualquer adversidade. Sua paz nos envolve, nos sustentando e nos mantendo firmes na fé. A paz que nos capacita a viver de maneira tranquila. A palavra de Deus também nos ensina a viver de maneira tranquila e calma, sem nos deixar levar pelo caos do mundo. Em 1 Pedro 3:11, somos instruídos a buscar a paz e segui-la. A paz de Deus nos permite viver com serenidade, mesmo em um mundo agitado. A palavra nos ensina a manter nossa mente e nosso coração focados em Deus, o que resulta em uma vida tranquila e em paz. A paz como um testemunho do amor de Deus. A paz que experimentamos através da palavra de Deus também serve como um testemunho para os outros. Quando o mundo nos vê vivendo em paz, mesmo diante das adversidades, isso chama a atenção e abre portas para compartilhar o Evangelho. Em Mateus 5:9, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nossa paz interior, fruto da palavra de Deus, é um reflexo do seu amor e poder,
e pode ser um instrumento poderoso para levar outros à reconciliação com Deus. Número 10. A palavra de Deus é um instrumento para a evangelização. Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos dá a grande comissão. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A palavra de Deus é a base de nossa missão de evangelização. Somos chamados a levar o Evangelho ao mundo, e a palavra é a mensagem que devemos proclamar, com o objetivo de fazer discípulos e compartilhar o amor de Deus. A palavra como poder de transformação. A palavra de Deus é um instrumento poderoso para a transformação de vidas. Em Romanos 1,16, Paulo afirma: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, que é a palavra de Deus, tem o poder de mudar corações, libertar das trevas e transformar vidas. Quando proclamamos a palavra, ela toca as pessoas de uma forma única, trazendo a salvação e o perdão. A palavra como semeadura do Evangelho. Em Lucas 8:11, Jesus conta a parábola do semeador, explicando que a semente é a palavra de Deus. Quando evangelizamos, estamos semeando a palavra de Deus nos corações das pessoas. Assim como uma semente pode crescer e gerar frutos, a palavra de Deus, ao ser semeada, tem o potencial de dar frutos eternos. A evangelização é o momento em que espalhamos essa semente, confiando que Deus fará a obra de transformá-las. A palavra e a necessidade de pregar com clareza. Para que a evangelização seja eficaz, é fundamental que proclamemos a palavra de forma clara e fiel. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo instrui: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus deve ser compartilhada sem distorções, com fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Somente quando a palavra é proclamada de forma fiel é que ela tem o poder de convencer e salvar. A palavra que guia os novos discípulos. A evangelização não termina com a conversão de alguém, mas continua com o ensino e discipulado. Jesus não apenas ordenou que fizéssemos discípulos, mas também nos instruiu a ensinar a guardar todas as coisas que ele nos mandou. A palavra de Deus é essencial no processo de discipulado, guiando os novos cristãos no caminho da santidade, ajudando-os a crescer na fé e a viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra que traz convicção e arrependimento. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para trazer convicção ao coração das pessoas. Em Hebreus 4:12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando compartilhamos a palavra, o Espírito Santo usa ela para alcançar o coração humano, trazendo a convicção do pecado e a necessidade de arrependimento. Sem a palavra de Deus, a evangelização não teria poder para transformar vidas. A palavra como meio de salvar os perdidos. Em 1 Pedro 1:23, lemos que fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. A palavra de Deus é o meio pelo qual as pessoas são regeneradas e salvas. Quando pregamos o Evangelho, não estamos apenas transmitindo uma mensagem humana, mas um poder divino que pode salvar a alma perdida e dar vida eterna. A palavra que atravessa barreiras culturais. A palavra de Deus tem o poder de atravessar qualquer barreira cultural, linguística ou social. Em Apocalipse 7:9, vemos uma grande multidão de todas as nações, tribos e línguas adorando a Deus. A evangelização, por meio da palavra, é universal, atingindo pessoas de todos os lugares e origens. Não importa onde uma pessoa esteja ou qual seja sua cultura, a palavra de Deus pode alcançar e mudar qualquer vida. A palavra que fortalece o evangelista. A evangelização não é fácil e muitas vezes nos deparamos com resistência e dificuldades. Contudo, a palavra de Deus também é um instrumento de fortalecimento para os que proclamam o Evangelho. Em Atos 1:8, Jesus prometeu que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
A palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, nos capacita e nos fortalece para enfrentar as adversidades da evangelização e continuar a missão de Cristo. A palavra como meio de cumprir o propósito de Deus. A evangelização é o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Em Isaías 55:11, Deus declara: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus tem um propósito divino e não falha em cumprir aquilo para o qual foi enviada. Quando a proclamamos, estamos participando no plano soberano de Deus para alcançar as nações e trazer as pessoas para o seu reino. A palavra de Deus é, sem dúvida, um dos maiores presentes que Deus nos deu. Ela é viva, eficaz e transforma vidas. Ao longo deste vídeo, vimos como a palavra tem o poder de criar, sustentar, curar, libertar e guiar aqueles que a ouvem e a praticam. Desde a criação do mundo até os dias de hoje, a palavra de Deus tem sido a chave para nossa salvação, para nosso crescimento espiritual e para o cumprimento da missão de evangelizar o mundo. Ao refletirmos sobre o poder da palavra, somos lembrados de que ela não é apenas um texto antigo, mas uma verdade viva que continua a transformar e impactar vidas. Que possamos nos apegar a ela, não apenas como um manual de fé, mas como uma fonte constante de sabedoria, direção e paz. Quando a palavra de Deus habita em nossos corações, ela nos transforma, nos dá forças e nos prepara para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Portanto, que possamos continuar a buscar, aprender e viver a palavra de Deus, proclamando-a com coragem e amor, sabendo que ela tem o poder de trazer salvação e paz ao mundo. Que a palavra de Deus se torne a base de nossa vida e o instrumento através do qual muitos possam conhecer o amor de Cristo. Se você foi abençoado por esse vídeo e quer continuar recebendo ensinamentos poderosos da palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e impactar mais vidas. Que Deus abençoe você e sua jornada de fé.